Meus manos, olha que legal isso aqui. Eu estou simplesmente rodando o FireOS 16 diretamente aqui dentro do Windows 10, tá? E com ele eu consigo ter acesso a aplicativos de jogos Android e também consigo ter acesso a várias ferramentas do Chromebook diretamente no Windows 10, tá bom? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a como fazer isso e ter acesso aí no seu Windows também. Pessoal, eu já peço que vocês vão deixando o like aqui nesse vídeo, confere aí se você já é inscrito aqui no canal, eu vou deixar as fontes de tudo que a gente for utilizar aqui na descrição do vídeo, é só você dar uma conferida aí, beleza? Então vamos lá pro tutorial. Então beleza, pessoal, já aqui no computador, observe que eu não tenho nada do FireOS aqui, tá? Inclusive é um sistema bem limpo, não tem quase nada instalado. Vamos simplesmente executar o navegador e aqui na pesquisa do navegador, vamos procurar pelo VMware, tá? Que no caso é a ferramenta de emulação que vai nos auxiliar a conseguir rodar o sistema FireOS diretamente no nosso Windows 10 ou no Windows 11, tá? É só você digitar VMware aí e dar Enter no teclado. Ele vai te mandar aqui para a página principal e no topo da página já vai ter aqui o VMware, tá? No caso, você vai clicar aqui em Workstation Player, tá? Para poder você ser mandado logo diretamente para o local de download. Observe que estamos aqui na página principal do VM, tá? Temos várias informações aqui e descendo no final da página, a gente tem aqui o botão Fazer Download, tá? Você vai clicar nesse botão Fazer Download e aqui você vai aguardar até que ele mande a gente para a página onde a gente pode escolher o VM gratuito para estar utilizando, tá? Observe Download, aqui tem as versões que você pode estar utilizando. Eu recomendo você ir na versão 17, que é a mais recente atualmente, e logo abaixo temos aqui, ó, VMware Workstation Player Download, tá? Você vai clicar aqui em Go to Downloads para poder começar a baixar a ferramenta aí. Observe que temos aqui tanto para Linux quanto para Windows, tá? Então você escolhe de acordo com a plataforma que você está utilizando atualmente. Clica em Download Now e aguarda ele começar o download aqui acima, tá? É um procedimento bem rápido, de acordo com a sua conexão com a internet, então vamos aguardar. Então pronto, pessoal, assim que finalizou, você vai clicar em abrir arquivo e você já pode minimizar a janela do seu navegador. Agora você aguarda a ferramenta ser executada no seu sistema operacional para a gente concluir o processo de instalação. Aqui você vai clicar em sim para permitir que ela seja executada e observe que o VM está sendo instalado nesse momento, tá? Já começou a preparação logo aqui abaixo para que ele dê a mensagenzinha da gente continuar. Então pronto, ele deu aqui a telinha para a gente, vamos clicar em Next, vamos marcar que aceitamos os termos de licença gratuita do VM, vamos dar o Next novamente aqui. Ele pergunta se a gente quer que ele ative a plataforma Hyper-V do Windows automaticamente, é interessante para que funcione tudo corretamente, tá? Então você deixa marcar essa caixinha e dá um Next aqui. Aqui você não precisa mexer em nada, deixa do jeito que vem e simplesmente dá um Next. Aqui se você quiser que a ferramenta cheque updates automaticamente ao iniciar, você deixa marcada, senão é só você desmarcar as duas caixas, tá? Aqui dá o Next, deixa marcado para o atalho dele e para o seu desktop e também para o menu iniciar para que você não perca essa ferramenta de vista. Então deixa marcadas as duas opções e dá um Next e um Install novamente aqui. Aqui é o processo de instalação super rápido, você aguarda um pouco e ele já finaliza para você. Então pronto, rapaziada, observe que ele já terminou aqui de finalizar o processo de instalação, você vai clicar simplesmente em Finish. A nossa ferramenta do VMware já está aqui na aba de trabalho, agora vamos simplesmente voltar no navegador, abre na mesma guia que você estava e aqui na pesquisa você vai digitar por FireOS, tá? Entra aí no site oficial do FireOS para a gente estar baixando a versão mais atualizada dele. Então clicou ali em FireOS e aqui vamos simplesmente aguardar o site da ferramenta ser carregado. Observe que já apareceu a logo do FireOS aqui. Então pessoal, observe que aqui na lateral temos algumas opções, tá? Como por exemplo FireOS for PC, né? O PC, FireOS for VMware e FireOS para você. Vamos clicar em VMware aqui, tá? Que é a opção que vamos utilizar. Então aqui temos alguns botões de download, como por exemplo via OneDrive, o botão 1 e o botão 2. Eu confesso para vocês que sempre eu utilizo o botão 2 aqui para baixar as versões mais atualizadas. Então a partir de agora você vai aguardar ele fazer o download novamente aqui da versão do FireOS para VMware, tá? Então só você aguardar esse procedimento aqui, que pode ser que ele seja bem rápido de acordo com a sua conexão com a internet. Então beleza, pessoal, observe que aqui está o meu arquivo, tá? O de vocês eu não sei onde está, mas provavelmente está em download, tá? O meu eu coloco para tudo que eu baixar ir diretamente para minha área de trabalho, tá bom? Então vocês verifiquem aí o local do seu. Aqui demorou um pouquinho por conta do servidor que estava um pouquinho lento lá, mas foi com sucesso, está aqui na minha tela nesse momento. Agora o outro passo é a gente executar o VM aqui. Vamos clicar sobre ele, dar um duplo clique e aguarda ele ser executado.
Aqui observe que ele vai pedir a sua licença em usos comerciais, tá? Como a gente vai fazer um uso não comercial, eles liberam para a gente gratuitamente para que a gente possa utilizar a ferramenta deles. Então vamos marcar a primeira opção e vamos clicar em continuar e depois em finalizar. Observe que aqui está a nossa ferramenta, né? E prontinha para uso. Observe que tudo está aqui certinho, ó. Temos também a nossa ferramenta aqui do FideOS na nossa tela, também prontinha para uso. Aqui temos várias opções bem legais, como colocar em tela cheia, etc. Muita coisa que você pode utilizar. Aqui, para você executar essa ferramenta do FideOS, né, que é onde tem o Android, todas essas coisas, você vai clicar em Player, vai clicar em File aqui e vai clicar aqui em Open. Clica em Open, você vai localizar a sua área de trabalho e vai localizar o FideOS aqui. Clicou sobre ele, vai dar um abrir. Depois disso aqui, ele vai pedir um nome para o seu sistema, tá? Para o seu FideOS, né, que você vai rodar no Windows. Eu vou colocar FideOS mesmo, não tem problema. E aqui você pode escolher o local onde ele vai ficar instalado, tá? Clicando em Browse aqui, você pode escolher se quer ele em documentos, em download ou em alguma unidade aí do seu PC, tá? Vou colocar em downloads mesmo, vou dar OK e simplesmente vou clicar em Import. Clicou em Import, observe que ele começa aqui a importar os arquivos aqui de dentro do seu FideOS DZC. Então você aguarda esse procedimento aqui que pode ser mais rápido para uns e mais lento para outro. É só aguardar. Pronto. Assim que finalizou, observe que ele já começou a aparecer o quadradinho aqui com o nome FideOS, tá? Nesse momento você pode editar aqui se você quiser, né? Clicando em editar, você pode escolher o tanto de memória RAM que você quer no seu FideOS, pode escolher quantos núcleos do seu processador você quer e também pode ativar os tipos de virtualizações aqui, tá? Tanto VT quanto virtualização de CPUs também. Tem aqui o seu armazenamento que você pode expandir caso você queira. Tem aqui várias coisas que você pode ir configurando, tá? Inclusive a saída de som, o tamanho da sua tela, que é a resolução em específico, e também a quantidade de memória de vídeo que você quer dedicar para o seu Android FideOS, tá? Então, caso você não queira mexer em nada, queira deixar no automático, você vai deixar do jeito que vem e simplesmente dar OK e depois clicar nesse play aqui que ele vai executar o seu emulador. Marca essa caixinha para não abrir ela novamente e dá um OK e agora é só você aguardar o FideOS ser executado no seu Windows. Aqui ele dá algumas mensagens te ensinando a usar, tá? Você não precisa clicar ali se você não quiser, mas caso clique ele vai sumir a mensagem, tá? Senão ele some automaticamente. Você pode redimensionar a sua tela, né? Deixar de acordo com o que você quer aí e observe que ele fica bem certinho aqui dentro, né? Como se fosse realmente um emulador, tá? Mas calma lá que eu vou ensinar vocês a como ativar tudo certinho, como configurar tudo, etc. Aqui vamos escolher o idioma, clica aqui onde está em inglês, e aqui você pode estar rolando até escolher aí o idioma que você quer utilizar. No meu caso, eu vou utilizar o português do Brasil, tá? Tem caso que é o português Brasil aqui abaixo, ele vai trocar aqui o tipo de teclado, você bota o que você quiser. Vou rolar aqui a barrinha e vou clicar em OK para confirmar. Aqui ele fala, vamos começar, você vai clicar em vamos começar. Aqui, caso você esteja conectado via cabo de rede no seu computador, automaticamente ele vai detectar aqui, ó, o cabo de rede Ethernet. Se não, ele vai aparecer ali a sua rede Wi-Fi para você se conectar novamente, tá bom? Aqui você vai clicar em aceitar e continuar novamente, e aqui observe que ele já conectou, ó, no meu cabo de rede, automaticamente, não precisou fazer nada. Simplesmente você pode crescer a tela aqui, e você pode simplesmente fazer a conexão que você quiser. Observe que ele dá algumas opções, como navegar como visitante, criar conta no FideOS, ou abrir uma conta local, então você clica aqui nas opções, para ele aparecer para vocês na sua tela. Assim que ele te manda aqui para essa tela, observe que temos algumas opções, tá? Por exemplo, navegar como visitante, usar uma conta local, ou fazer login numa conta que você já tem aí no seu PC, tá? Lembrando que como visitante você não consegue ter acesso ao Android, então você vai criar uma conta local aqui ou usar alguma que você já tem aí no seu computador, alguma que você já fez alguma vez. Coloca o nome de usuário que você quer, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui Sheriftech com 2H e vou colocar uma senha aqui qualquer que eu possa estar utilizando sem problemas, tá? E uma senha que você lembre também para que você consiga acessar novamente o seu Android. Só corrigir essa senha aqui que eu acabei errando, então pronto, e simplesmente vamos clicar em próximo aqui para ele carregar, tá bom? Aqui você pode escolher um PIN para fácil acesso, caso você não queira toda vez digitar a senha completa. Então você escolhe um PIN aí de 4 dígitos no mínimo, acho que é isso, não, mínimo 6, e dá um próximo, tá? Escolhe novamente mais um e dá um próximo aqui para ele finalizar. O seu PIN foi adicionado, você vai clicar em concluído. Aqui você vai escolher o tipo de tema que você quiser utilizar, tá? Deixar claro, tema
mais curva, automático, aí é você que sabe. Eu vou clicar em próximo, desmarca essa caixinha e clique em vamos começar. Observe que aqui nesse momento ele já está rodando aqui o FireOS diretamente no Windows. Aqui está o Windows e aqui está o FireOS. Aqui ele te ensina, ó, a configurar o subsistema Android já de começo, tá? Você pode clicar aqui e já ativar se você quiser, tá bom? Então você clica aqui nessa mensagenzinha ou você vem por aqui e clica em Android aqui nessa janela, tá bom? Então observe que aqui você pode marcar aqui ou ler os termos e simplesmente rolar até o final e depois clicar em Launch aqui, se você quiser sair lendo tudo isso aí. Se não, marca e já clica em Launch diretamente. Aguarda ele começar a carregar, ele começar a executar o subsystem Android no seu PC. E enquanto isso, vamos lá olhar um pouco mais sobre o sistema, tá? Vamos ver o que ele carregou aqui, ó. Ele já apareceu aqui o menu, né, de configurações do Android. A gente pode ver a versão do Android, coisa do tipo, versão Android 9. Então tem tudo isso aí que você pode estar vendo no seu sistema operacional, tá? Aqui está a nosso Android. Vamos terminar de ver o sistema enquanto ele termina de carregar em segundo plano. Bom, vamos clicar aqui em configurações e em configurações a gente tem aqui em dispositivo algumas configurações que a gente pode fazer, como por exemplo, você pode aqui colocar a resolução que você quer do seu Android, o tamanho, taxa de atualização, orientação, overscan, tudo que você quiser para configurar de forma mais adequada para você, tá? Então você vem e configura isso aqui. Depois que você viu, configurou aí tudo, verifique aqui no menu iniciar se ele já conseguiu carregar sozinho o seu Android. Se ele não carregou sozinho a sua Play Store, você vai clicar aqui em Store, tá? Clica em Store nessa sacolinha azul aqui e você aguarda até ele carregar isso aqui para vocês. Aqui na loja do próprio FireOS, você vai procurar por Configure Open Gaps. Você vai clicar sobre Configure Open Gaps e vai clicar aqui em adicionar ao FireOS. Aguarda ele fazer a instalação e clique em adicionar aplicativo. Aguarda novamente e ele já vai aparecer aqui abaixo sendo baixado, tá? Você vai fechar essa janela e simplesmente vai clicar no menu iniciar e vai executar aqui o Open Gap. Aqui você pode simplesmente marcar a caixinha e clicar em Next para que ele esteja executando aí o Android, a Google Play Store no seu sistema FireOS, tá? Deixa marcado o Install e dá um Next aqui e depois é só você clicar novamente em Install e dar OK. Aqui é um procedimento que demora, tá? Então você tem que pausar e aguardar ele finalizar, tá? Pausa o vídeo aí e vamos aguardar junto. Então pronto, assim que ele finaliza, observe que ele dá a mensagem aqui ao Done e pede para você estar reinicializando o seu computador. Você vai clicar aqui em Reboot Now, tá? No caso não é o computador em si, você vai reiniciar somente o FireOS, tá? Clicando aqui em Reboot Now. Clica aí e aguarda ele resetar o FireOS 16 aí, tá? Então aqui você pode reduzir a janela se você quiser, tá? Ou simplesmente deixar do jeito que vem aí. Então vamos aguardar. FireOS aqui finalizou a inicialização, tá? Simplesmente vou colocar aqui o nosso PIN que eu escolhi lá no começo. O seu, você coloca o seu PIN aí e simplesmente dá um Enter no teclado, tá? Faltou mais um aqui e pronto, ele já vai começar a executar. Agora que ele já inicializou aqui, ó, na tela principal, ele tem algumas mensagens para você restaurar algumas coisas, mas você não precisa restaurar nada, tá? Simplesmente você vai colocar aí a resolução, né? Depois de você configurar a sua, não configurei aqui, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui em tela cheia, que é pra gente ver certinho a Google Play Store. Observe que ele é um emulador 100% emulando aqui o FireOS, tá? Observe que já temos aqui a Google Play Store, ó. Simplesmente a gente pode fazer login no Google, na Google Play, e depois utilizar os nossos aplicativos Android de uma forma totalmente top aí e fluida e sem erros, o que é mais legal. Lembrando que você pode usar jogos, pode usar seu aplicativo de redes sociais Android direto no seu computador com esse emulador aqui, que eu acho que ele consegue ser bem mais leve do que muitos emuladores Android que temos aqui no YouTube ou temos aí nas plataformas, né, escondidas pra gente caçar, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer login na minha conta aqui para mostrar para vocês como é que fica. Então pronto, pessoal, já fiz login aqui na Google, tá? Simplesmente eu vou clicar em aceitar os termos aqui e pronto, agora temos acesso a Google Play e seus devidos aplicativos, tá? Então, observe que tem todos os jogos aqui também, os principais aplicativos, tá bom? Observe que temos aqui a plataforma de streaming, tá? Tudo certinho, ó. Discord, navegador, gerenciador, Game Pass, né? Xbox aqui, tudo bem bacana pra gente estar utilizando. Bora ver se a gente já tem um aplicativo do Threads aqui, eu acho que sim, tá? Porque é a mesma Google Play que temos no celular, tá? Então, ele provavelmente tem tudo aqui também, ó. Aplicativo do Threads aqui, funcionando perfeitamente, tá? Quer ver? Quer ver, meus amigos? Vamos só simplesmente botar pra baixar aqui, pra me mostrar pra vocês
vocês que funciona super de boa. Observe que ele já mostra o atalhozinho aqui no canto, ó, e aqui está a nossa animação fazendo o download do aplicativo Threads, né, pra gente utilizar direto no computador através dessa belíssima forma aqui, tá bom? Observe que ele já está instalando e simplesmente vamos aguardar pra gente apertar em abrir. Pronto, agora simplesmente vamos clicar em abrir aqui e olha lá, ele abrindo perfeitamente, tá pessoal? Só fazer login com a conta do Instagram, tudo certinho. Lembrando que o meu tá um pouquinho assim a tela porque eu não configurei minha resolução, mas caso você for configurar o seu, tudo certinho, vai ficar perfeito aí, beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve aqui nesse canal, tá? Deixa o seu like e comenta aí se deu certo pra você. Se você gosta desse tipo de tutorial, comenta aí a sua ideia pro próximo vídeo. E é isso, um grande abraço.